Uma boa noite aos irmãos. Confesso para vocês que eu achei que ia ter bem um pouquinho de gente, porque hoje a gente está tendo um casamento e teve uma festa de aniversário. Mas louvado seja Deus que você veio até aqui hoje para que a gente pudesse dar a palavra de Deus. Irmãos, hoje não vai ser um sermão, hoje vai ser um estudo mesmo. Estamos nos domingos especiais e eu queria saber de vocês estão gostando? Não tiver, pode dizer não também, que a gente vê outra forma. E aí, está todo mundo gostando? A gente está estudando a Bíblia, eu não sei vocês, mas muita gente, às vezes, se batiza, atropela algum estudo, precisa aprender alguma coisa, falta um conteúdo, faltou alguma coisa. E esses domingos especiais vão servir para que a gente possa sanar todas essas dúvidas. Eu sempre, toda vez que eu penso neles, eu lembro de uma história que aconteceu comigo, Gessimara. Para quem não sabe, foi ela que me deu o estudo bíblico. E ela deu todos os estudos, e um ano depois a gente foi fazer um evangelismo lá em Sítio do Meio. Só que dessa vez eu que estava passando os estudos. Ela fez, rapaz, eu aprendi tanta coisa que eu não sabia. Então, assim, sempre pode aprender algo mais, não é verdade? Vamos lá. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a origem do mal. Deixa eu testar o passador aqui. Deu certo. O primeiro domingo nós estudamos sobre a palavra de Deus, não foi isso? Vimos que a palavra de Deus ela é composta de 66 livros, dividido no Novo e no Antigo Testamento. Isso aí vocês já aprenderam de letra com Gilson. Aí na semana passada nós entendemos um pouquinho sobre a beleza da criação. Esse mundo que nós vivemos hoje, ele foi criado para ser desse jeito, sim ou não? Não. Vê só. Aprendemos que a Terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se criou. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estava presente na criação Deus, o Pai, o Espírito Santo e Deus, o Filho. Deus criou essa terra sem pecado. Deus criou ela de uma forma perfeita, sem essas folhas secas que a gente vê hoje, sem morte, sem destruição, sem tanta maldade. Quando Deus criou o mundo, Ele criou de uma forma perfeita. Mas aí vamos ver mais. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Isso aí é um detalhe muito interessante. O pecado de Adão e Eva não estava no comer o fruto. Estava em quê? Estava em quê? Eu vou precisar da participação de vocês, porque vai ser um estudo mesmo, não vai ser um sermão. Nós vamos aprender hoje. Foi por conta da desobediência de Adão e Eva. Aí vamos ver mais sobre a origem do mal. Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar os pecadores, com a existência de doença, sofrimento, morte, violência, terrorismo, roubos e assassinatos frios que acontecem todos os dias. Na semana passada, nós tínhamos visto com Jatos que o mundo ele foi criado para ser perfeito. Tudo vivia em harmonia, nenhuma folha seca sequer caía no chão. Só que daí tudo isso se transformou, tudo isso mudou. E é interessante que o Espírito de Profecia fala, quando Adão e Eva tiveram que fazer o primeiro sacrifício, eles sentiram mais do que alguém quando está de luto. Foi grande a dor, sim ou não? Muito grande. Imagine fazer o primeiro sacrifício do cordeiro, a dor foi maior do que quando alguém sente o luto por um parente. A dor foi extremamente grande. E a partir de então, caiu a ficha. O mal, de fato, tinha entrado no mundo e eles começaram a pensar em tudo que eles tinham feito e tudo que eles poderiam não ter feito, né? Aí vamos ver mais. Será que Deus é responsável por toda a maldade do mundo? E aí? O que é que vocês acham? Não, sim, sim, não. Vamos ver. Eu não sei aqui quantos gostam de filme, mas eu sempre gosto de fazer essa comparação. Se a gente fosse para imaginar a guerra que houve no céu, eu acho que daria aqueles filmes, Davi, aquela coisa de guerra mesmo. Os anjos de Deus disputando com os anjos do mal. E na minha cabeça, eu fico pensando que se Deus ele quisesse que essa luta ela realmente existisse, ele ia fazer assim, puf, acabou Satanás e seus anjos, acabou todo o mal. Só que ele
queria mostrar para o mundo que ele não é um Deus tirano. Não é algo que a pessoa se revela contra ele e acabou. Nós somos livres para escolher. Satanás, ele escolheu se rebelar contra Deus e hoje as consequências dele e as nossas nós estamos sentindo. Aí, pulei uma parte aqui. Lúcifer se rebelou contra Deus, tornou-se Satanás, enganou 1/3 dos anjos e levou o homem ao pecado. Nós vamos entender um pouquinho quantos anjos tinha no céu, se era muito, se era pouco, como foi que aconteceu essa guerra. Aí tem mais. É o responsável por todo o mal que existe. Aí tem algumas descrições de Lúcifer. Vive pecando desde um princípio. Foi homicida desde um princípio. É mentiroso e é o pai da mentira. Queria pular já para as perguntas e queria saber de vocês. De quantos anjos é composto o exército de Deus? E aí, quem chuta? Será que tem 10? Milhões e milhões? Quem é que acha que tem 100? Milhões e milhões, vamos ver. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 5, verso 11. Vamos ver se você só tem 10 ou se tem milhões e milhões mesmo. Apocalipse capítulo 5, verso 11. Quem achou, diga amém. Fala o seguinte, quando o dia é bom, tem até fogos. Hoje é um dia diferente, estão vendo? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de quê? Milhões e milhares de milhares. É muita coisa. Eu não tenho dedo para contar tudo isso, Kendinho. É muito anjo. Como vocês falaram, é composto por milhares de anjos. O céu ele é composto por milhares de anjos. E detalhe, nós acabamos de ler que quando houve essa guerra no céu, 1/3 desses anjos foram o quê? Foram expulsos. Vamos ver mais. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Ezequiel capítulo 28. Nós vamos ler o 14, o 15 e o 17. Vale ressaltar, e aí eu queria pedir a ajuda dos irmãos nesse ponto. Pelo fato desses domingos nós estarmos tratando estudos bíblicos, se você puder trazer uma visita, vai ser melhor ainda, porque ela também vai estar aprendendo. Eu sei que nós estamos aprendendo aqui, mas cada visita que você trouxer será bem-vinda, porque ela vai aprender muito mais. Amém? Todo mundo achou? Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Fala o seguinte: tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O 17 agora. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Isso aqui é muito interessante, porque o Espírito de Profecia ele relata que Satanás ele tinha no coração dele algo que a gente chama mais ou menos de a incerteza do pecado. Não sabe como foi que surgiu aquilo. Mas o que é interessante é que sempre que ele estava louvando a Deus, aquele sentimento de mal, ele saía do coração. Vocês sabiam disso? Todas as vezes que ele estava louvando, aquela vontade de rebelar-se contra Deus, ela não existia. Eu acho que deve ser por isso que existe aquele ditado, que quem canta, os males espanta. Todas as vezes que ele cantava, aquela vontade de rebelião, aquela vontade de ser igual a Deus, saía. Aí vamos completar aqui. Perfeitos eram nos teus o quê? Caminhos, até cometer
até cometer iniquidade. Quem sabe aqui o que é iniquidade? É pecado, será? Iniquidade é a transgressão da lei, é de fato o pecado. Satanás ele foi criado, Lúcifer no caso, quando ele foi criado era Lúcifer, de forma perfeita. Ele foi criado, como a gente leu, como o querubim da guarda. Ele era para proteção. E a lição ela traz um comentário importante, que uma das funções dele, irmão Adeni, era proteger a lei de Deus. Ele era o querubim da guarda, mas por conta do pecado que se originou no coração dele, ele acabou se tornando Satanás. Aí vamos ver mais aqui, verdadeiro ou falso. Que outros pecados esse anjo cometeu? Isaías capítulo 14, o verso 12 ao 14. Que outros pecados ele cometeu? Isaías capítulo 14, o verso 12 ao verso 14. Amém? Vamos lá, vocês vão responder verdadeiro ou falso. Primeiro a gente lê. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Esse é o 14, agora o 13 e o 14. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades da noite. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a quem? Essa daí era a vontade que Satanás ele tinha. Então a primeira coisa, ele queria se assentar no trono de Deus, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo, ele queria ser semelhante ao Altíssimo? Verdadeiro. Queria o lugar de Deus e ser adorado? Verdadeiro. Ele amou a Deus? Falso. Vocês são craques. Eu vou sentar e vocês vão vir para cá para a gente aprender mais. Apocalipse capítulo 12, o verso 7, do verso 7 ao 9. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? O que será que aconteceu? Nós já vimos que ele trouxe 1/3 dos anjos aqui para a terra, já vimos que ele queria ser igual a Deus, mas qual foi o resultado que essa rebeldia lá no céu trouxe aqui? Apocalipse capítulo 12, o verso 7 ao verso 9. Amém? Vamos ver. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Profeticamente, a gente vai aprender mais na frente, mas profeticamente, dragão quer dizer o quê? Satanás. Então vamos trocar. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra quem? Também pelejaram o quê? Satanás e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Continuando. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e quê? O sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, o resultado da transgressão, da rebeldia de Satanás, foi que houve o quê? Uma grande guerra, uma grande peleja. Entre Cristo e quem? Houve uma grande peleja. Foi como eu falei para vocês. Aquele negócio de filme, que se Cristo, se Deus, ele quisesse ter acabado com aquilo naquele momento, quem deu? Não ia ter nem espaço. Mas Deus, ele é um Deus que nos dá o livre-arbítrio. Ele deu para que Satanás pudesse escolher. Ele escolheu se rebelar contra Deus. E as consequências desse pecado, nós estamos vivendo hoje. É muito interessante a gente entender isso. Porque muitas vezes, e eu acho que alguém já deve ter perguntado a vocês, que ele poderia de fato ter destruído com tudo, Davi. Não ia ter mais nada. Acabava com Satanás, acabava com a rebelião, acabava com tudo. Mas por ser
um Deus que nos deu o livre-arbítrio, ele quis mostrar para as suas criaturas a consequência do pecado. E nós estamos aqui, eu acredito que se eu perguntar quem aqui é satisfeito com as consequências do pecado, eu acredito que ninguém. Justamente por conta dessa rebelião de Satanás. Aí a lição ela fala o seguinte, ó, o mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo a alojar-se na terra. Louvado seja Deus, porque Deus ele é mais poderoso do que todas as coisas. Então, por mais que Satanás ele tenha sido expulso com os anjos dele aqui na terra, aqui entre nós existem anjos de Deus, amém? Louvado seja Deus por isso. Não estamos só. Por mais que eu chutei 10 aqui 100, mas nós vimos que foram milhares e milhares de anjos maus que caíram aqui na terra. Foi a terça parte desse povo. Então, louvado seja Deus, porque anjos do bem estão aqui nos protegendo nesse momento. Quando a gente vai para casa, quando a gente volta, na hora de dormir, em todos os momentos, nós somos protegidos por Deus. Aí vamos ver mais. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao 17. Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao 17. Amém? Fala o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual advertência Deus fez a Adão e a Eva no Éden? Deus disse, não comam da árvore do conhecimento do quê? E do mal. Se comeres, certamente farás o quê? Morrerás. Isso aqui é muito interessante porque às vezes eu vejo em algum grupo do WhatsApp, irmão Deni, aquela discussão. A fruta que Adão e Eva comeu foi uma maçã. Já ouviram alguém falar sobre isso? Só que a Bíblia está falando que foi fruto da árvore do quê? Do bem e do mal. Da maçã isso aí? O que é que dá maçã? Uma macieira. Então, eu acho que a gente já descarta essa possibilidade. Mas aí é interessante nós levarmos como reflexão que o pecado foi a desobediência ao que Deus tinha falado. Esse foi o pecado, a desobediência. O 6 agora. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Avança um pouquinho aí. Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 5. Fala o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, a serpente, ela contou uma mentira. E é interessante que o Espírito de Profecia, ele relata claramente que esse fato só aconteceu porque Eva se distanciou do seu esposo. E começou a dar ouvido a algo que aparentemente não falava. O anjo, ele já tinha, o Espírito de Profecia fala isso, que o anjo ele já tinha alertado a Adão e a Eva. Ó, tomem cuidado, porque Satanás ele está rodeando os mundos e ele está tentando fazer com que algum desses mundos caiam. Rodeou todos, não conseguiu, chegou na terra. E
encontrou essa brecha para que conseguisse enganar Eva e Eva pudesse comer do fruto. Mas aí vamos ver. A serpente disse, é certo que não que? Morrerás. Sereis como quem? Como Deus. É interessante a gente notar, não precisa abrir, mas lá em Salmos, capítulo 8, verso 5, ele fala que nós fomos criados somente um pouquinho menor do que os anjos. Então, assim, eu falo nossos antepassados, Adão e Eva. Nós éramos seres perfeitos, seres parecidos com os anjos. E, assim, Satanás conseguiu enganar Adão e Eva de tal forma que eles ainda queriam mais. Não, eu quero ser igual a Deus. Foi isso que ele falou para eles. Mas aí vamos ver mais. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Isso aqui a gente já leu, vamos só ler rapidamente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa aqui foi a primeira profecia que a gente tem na Bíblia. Vocês sabiam disso? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15. E eu achei interessante porque a lição ela traz um comentário, acho que vale a pena a gente fazer a leitura, que fala o seguinte, ó. Após o pecado, o Senhor não abandonou a humanidade. Ali no Éden, Deus foi o primeiro sacerdote, providenciou um sacrifício para simbolizar a morte do Filho de Deus pelos pecados e apresentou o plano da salvação. Também neste momento foi feita a primeira profecia messiânica, de que o descendente da mulher, Jesus, viria e esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Situação que foi concretizada com a morte e a ressurreição de Cristo. Então, quando Cristo ele morreu por nós, essa profecia de Gênesis capítulo 3, verso 15, ela se cumpriu. Aí vamos lá. Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça de quê? Da serpente, que é Satanás. Então, Jesus Cristo já estava escrito lá em Gênesis, antes mesmo de ele se tornar homem e vir ao mundo, que ele iria morrer por nós, e esse sacrifício seria justamente o que está escrito lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Vamos ver mais. De que maneira Satanás nos engana hoje? Isso aqui é muito interessante, eu queria conversar um pouco mais com vocês sobre isso. Quem quiser ir abrindo, está lá em 2 Coríntios, verso 11, do 14 ao 15, depois a gente lê Mateus 24, 24. Mas eu acredito que com o passar dos tempos, Satanás ele foi se especializando no pecado. E se um psicólogo, ele passa, acredito que é 4 ou 5 anos estudando para ser psicólogo. E quando a gente conversa com ele, Paulo, ele sabe tudo. Não, você está passando por isso aqui é uma crise de alguma coisa, e você vai fazer isso e vai ficar melhor. Satanás ele vem estudado a humanidade caída há 6.000 anos. Ele conhece todos os pontos fracos. Ó, se eu for por aqui, ele vai cair ali. Se eu fizer esse caminho aqui, ele vai se arrebentar lá na frente. Por isso que nós temos que tomar bastante cuidado, porque os enganos eles somente se modernizaram. Satanás ele foi estudando e ele viu como era que a gente poderia cair com mais facilidade. Mas vale a pena a gente fazer uma autoavaliação das coisas que nós estamos fazendo, que Satanás ele tem trabalhado. E muitas vezes a gente dá uma brecha que Satanás ele consegue entrar na nossa vida. Mas aí vamos ver, 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 14 e o 15, fala o seguinte: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aí vamos lá para Mateus, rapidinho, mas não precisa abrir, já está aqui. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmão, hoje em dia eu acredito que virou moda abrir uma igreja. Toda brecha que a gente vai, toda esquina, aqui é cidade pequena, não tem tanto, mas quando a gente vai para alguma cidade mais desenvolvida,
toda esquina tem uma igreja. E cada um que prometa alguma coisa diferente daquilo que o Evangelho está dizendo. Venha cá e deposite o seu carro no altar do Senhor que você vai receber isso. Entregue sua vida que você vai ganhar isso. Só que o Evangelho ele não promete isso. E é por isso que nós estamos aqui hoje estudando a palavra de Deus, para que a gente não possa cair nessas ciladas. Eu não sei se vocês sabem, mas o Espírito de Profecia fala que um dos maiores enganos que Satanás ele vai fazer nos fins dos tempos é imitar a volta de Cristo. Quantas pessoas no mundo vocês não acham que serão enganadas? Pessoas que não tiveram vamos dizer assim, não tiveram esse privilégio de conhecer essa verdade. É por isso que a nossa responsabilidade de levar essa mensagem para as outras pessoas é muito grande. Porque esse engano, que o Espírito de Profecia fala que será um dos maiores enganos que vai acontecer, vai pegar muita gente de surpresa. Imagine Jesus voltando. Todo mundo vai acreditar. Vai pisar na terra, vai começar a fazer milagres, enfim, nós precisamos estar preparados, estar ligados à palavra de Deus, para que a gente não possa nos levar por esses ventos de doutrina que Satanás ele tenta tanto dissipar e tanto roubar a nossa atenção. Mas aí vamos para a lição. De que maneira Satanás nos engana hoje? Transformando-se em quê? Anjo de luz, realizando o quê? Sinais e prodígios. Quem sabe o que é prodígios? E aí? Quem falou? Milagres. Aí a gente já cai num ponto bem importante. Todo milagre é de Deus? E aí? A hora da polêmica. A Bíblia está falando o quê? Satanás ele vai vir, vai se transformar em anjo de luz e vai realizar sinais. Ele vai realizar sinais. Dá para imaginar? Eu quero que aconteça tal coisa. E ele vai lá, igual ele fazia no passado. E prodígios. Muito cuidado. Nem todo milagre provém de Deus. Precisamos tomar bastante cuidado. E é realmente isso que eu estou falando. Quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais nós vamos estar preparados para essa cilada do inimigo. Vamos para 9. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Apocalipse capítulo 12, verso 12 e o 17. Apocalipse 12, 12 e o verso 17. Amém? Todo mundo achou? Fala o seguinte: por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irou-se, o 17 agora, irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Já apareceu o falso aí. Mas contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Contra aqueles que seguem mandamento algum? Falso. Passei de novo. Contra aqueles que seguem os 10 mandamentos? Contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer? Perceba que a palavra diz que irou-se o dragão. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante de sua descendência. Os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Os 10 mandamentos. Satanás está irado com as pessoas que tentam seguir a palavra de Deus. Aí vamos ver o próximo. Como nos é possível vencer Satanás? Efésios capítulo 6, verso 10 ao 18.
Como é possível vencer Satanás? No mundo, como eu falei, onde cada vez mais ele vem se especializando em fazer com que a gente caia, eu acredito que nós também precisamos estar cada vez mais ligados à palavra dele, para que a gente possa, pelo menos, competir nessa luta. Efésios capítulo 6, verso 10 ao 18. Amém? Todo mundo achou? Amém ou não amém? Ou vocês estão esperando eu passar aqui? Eu estou vendo que tem gente que não está abrindo. Efésios capítulo 6, do 10 ao 18, fala o seguinte: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os domínios deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça. Calçai-vos os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Nós precisamos nos armar com a armadura de Deus. Todos os dias, e eu falava isso aqui ontem, todos os dias você precisa buscar a Deus, através do culto familiar, através da leitura da Bíblia, através da oração. Não pense que você vai conseguir vencer essa guerra contra o mal, se você não se preparar. É impossível a gente ir para a guerra sem nenhum preparo. E eu acredito que se os nossos olhos fossem abertos, se a gente pudesse ver, irmão Denis, essa guerra que existe ao nosso redor, a gente levaria as coisas mais a sério. Esse tempo que a gente gasta com tanto entretenimento, com tanta coisa que nos chama a atenção, com tanto divertimento, nós estaríamos nos preparando com a leitura da palavra de Deus, orando, fazendo o nosso culto familiar, estar sempre em comunhão, estar sempre ligado. Não pense que você, por suas próprias forças, você vai conseguir alguma coisa, porque você não vai. Eu e você, como diz a palavra de Deus, nós não passamos de trapos de imundícia. Nós não temos forças para lutar contra o maligno. E a lição ela fala, né? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo de quê? Tendo o escudo de quê? Tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de quem? Orando em todo o tempo. E um detalhe que eu sei que vocês já estão cansados de fazer, mas a maioria talvez não faça. A oração não só é aquela que você está lá de joelhos. Enquanto eu estou falando, você pode estar se comunicando com Deus, e pode até estar ouvindo Deus falando com você. No seu trabalho você pode estar orando e Deus pode estar falando com você. Você pode se ajoelhar e Deus pode estar falando com você e você falando com Deus. Mas nós precisamos orar, nós precisamos estar ligados a Deus em todo o tempo. Não dá para a gente vencer essa guerra, não dá para a gente lutar contra o mal sem estar vestido da armadura que Deus ele nos concede. Vamos fazer uma recapitulação rápida para ver se vocês prestaram atenção, se está todo mundo craque aqui. Lúcifer era um anjo de quê? Calma aí. Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o quê? O lugar de Deus. Eva foi o quê? Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou aonde? No coração de quem? De um anjo livre. Satanás ele era livre para escolher a quem ele ia servir. E
Numa ordem de... Eu vou usar umas palavras que eu entendo, talvez vocês entendam. Na ordem de grandeza, nós tínhamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Satanás estava lá como criatura, ele não fazia parte da Trindade como criação, mas ele estava lá como criatura. Uma ordem de grandeza, vamos dizer que ele era o quarto. Ele era o querubim da guarda, ele estava lá cuidando de basicamente tudo, mas ele queria mais. No lugar perfeito, no lugar onde tudo era harmonia. Ele tentou tomar o lugar de Deus Criador, sendo uma criatura. Aí vamos ver mais. Lúcifer cometeu iniquidade, que é a desobediência da lei de quê? Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de quê? Sinais e o quê? Sua ira é contra os que fazem o quê? Os que guardam os mandamentos de Deus. Eu e você aqui hoje, nós, adventistas do sétimo dia, Satanás ele está irado contra você, que está seguindo a palavra de Deus. E é por isso que eu quero ser enfático nisso. Não saia de casa sem estudar a Bíblia. Não saia de casa sem ter o seu momento com Deus, o seu tempo. Você não consegue vencer o inimigo por suas próprias forças. Compromisso de fé. Todos já fizeram aqui, mas faz de novo, porque já passou muito tempo, é bom renovar. Creio que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e que se rebelou contra Deus. Quem crê, levanta a mão. Tem gente que não crê, viu? Não levantou a mão, não. No grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar ao lado de Deus e sua palavra. Diga amém. Desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações. Amém? Louvado seja Deus por isso. No próximo domingo nós vamos estudar um pouquinho sobre o plano da salvação com o irmão Aldenir. E aí a gente já vai entender um pouquinho como é que a gente pode, se a gente pode ser bom diante de Deus. Como é possível que a gente possa pagar o nosso pecado, já que todos nós somos pecadores. E como posso ser apresentado sem culpa diante de Deus. Como ser salvo. Eu acredito aqui que o desejo de todo mundo é ser salvo, que Deus ele possa nos ajudar e que nós possamos estar ligados à palavra dele. Agora, antes da gente finalizar, eu queria fazer um compromisso com vocês. Se vocês puderem, no próximo domingo, trazer uma visita, trazer um amigo que é simpatizante da igreja, ou alguém que está estudando a Bíblia com você, traga ele para cá. Vamos estudar a Bíblia junto nesses domingos especiais. Esse programa ele foi criado principalmente para quem é de fora da igreja. Para quem já está aqui, é muito importante que a gente revise essas crenças. Mas é importantíssimo que as pessoas que se batizaram agora há pouco, que estão lá fora, que é simpatizante, estejam aqui para aprender mais sobre essas verdades bíblicas. Posso contar com vocês para tentar trazer alguém aqui próxima semana? Sim ou não? Sim. Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar. Oremos. Grande Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma noite o Senhor falou conosco. Que o Senhor continue nos guiando na Tua palavra. Que nós possamos nos revestir de toda a armadura que vem de Ti. E que possamos vencer o maligno, Senhor. Venha nos guiar, venha nos dar conhecimento. Derrama sobre nós a porção dobrada do Teu Santo Espírito e nos leva para casa em segurança, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos.